Olá, queridos! Muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre estresse e as manifestações corporais e outros quadros que podem aparecer após uma vivência traumática. No nosso último vídeo falamos sobre estresse agudo e sensações corporais estranhas que as pessoas podem sentir após uma notícia de algo traumático, catastrófico, algo muito ruim ou ameaçador à integridade e as reações que podem acontecer depois disso. Falamos sobre palpitação, sobre insônia, sobre desconfortos corporais. Se você não viu esse vídeo, convido você a assistir depois desse aqui. O Bruno vai deixar aqui ou aqui um card para você assistir depois, certo? Hoje a nossa conversa é sobre quando esses sintomas se estendem e demoram mais tempo e como a gente chama esse tipo de quadro. Tá bom? Convido você a fazer parte dessa grande comunidade aqui de saúde mental. Eu sou a doutora Ana Luísa Aguiar, sou médica psiquiatra e convido a inscrever-se aqui no botão vermelho e ativar o sino das notificações. Bom, quadros de estresse e os critérios que nós temos para determinar o nome de um transtorno de estresse que uma pessoa está vivendo sempre gerou uma série de discussões. E aqui o objetivo não é trazer para você critérios que você pode ler, né? Critérios do manual de diagnósticos para você sair lendo e saber se tem, mas sim para que você entenda de uma forma um pouco mais fácil e conseguir identificar alguém ou você que está vivendo essa situação e que precisa de ajuda, tá? Existe um quadro que a gente chama de transtorno de ajustamento ou transtorno de adaptação. A gente chama de transtorno de ajustamento quando uma pessoa viveu uma situação de estresse e trauma, como por exemplo um acidente, uma catástrofe de alguma maneira, né, natural, ou quando ela viveu uma separação, ou quando ela está vivendo uma mudança de trabalho, uma mudança de emprego, e ela está se adaptando àquilo, mas ela está vivendo um monte de sintomas físicos e uma disfuncionalidade na vida dela após essa situação. E ela identifica que foi após essa situação. Um exemplo disso, quando a pessoa, por exemplo, vive uma separação e tem uma série de coisas que precisa se resolver depois de uma separação. Mas aí ela começa a ter insônia, ela começa a ter ansiedade, ela tem sintomas físicos de palpitação, ela tem dificuldade de concentração e isso começa a se estender. Algumas pessoas resolvem isso em até 6 meses depois que passa a situação e que tudo resolveu e que aquilo passou, e outras pessoas não. Permanecem com essa disfuncionalidade que a gente chama, essa capacidade de ter uma vida em que ela considera que está saudável, mais de 6 meses depois que isso aconteceu. Isso é quando a gente chama de transtorno de ajustamento crônico ou agudo. Ou melhor, agudo e crônico na ordem que eu falei antes. E por que a gente fala ajustamento? Faz sentido, né? Se você falar ajustamento ou adaptação, o cérebro está se reorganizando, o corpo está se readaptando àquela situação. É como se ele precisasse fazer, e ele precisa, novas sinapses para uma nova construção, uma nova vida, um novo momento após aquele evento. E isso não é incomum de acontecer. Transtornos de adaptação, na verdade, são bem comuns e são muito bem marcados porque a pessoa sabe que aquelas alterações, aquela tristeza, aquela angústia que ela está sentindo tem relação com aquilo que ela viveu. No entanto, existe um quadro chamado transtorno de estresse pós-traumático, TEPT ou TEPT, que também é um transtorno de estresse relacionado a uma situação de trauma vivida catastrófica, como por exemplo, como eu citei antes, que na verdade deveria ter trazido isso para citar agora, que é a vivência de catástrofes naturais, de acidentes graves ou não graves,
porque a gravidade e a interpretação das pessoas depende de cada um, né? Ou uma situação de abuso, qualquer outro tipo de situação em que a ameaça à integridade física daquela pessoa tenha sido evidente, né? Ela pode viver um estresse pós-trauma depois disso e como se caracteriza. Em até 3 meses depois que a pessoa viveu a situação, ela pode apresentar um comportamento que a gente chama de evitação, que é evitar pessoas ou situações que remetam à vivência anterior. E aí ela tem sintomas também intrusivos, que são flashes da situação, pensamentos, lembranças o tempo todo, né, que vêm repentinamente da situação vivida. Ela também pode ter pesadelos com coisas que lembrem, que remetam, ou mesmo os sonhos vívidos, né, daquilo que realmente aconteceu. E isso é muito sofrido, porque a pessoa fica revivendo o evento o tempo todo. E aí faz com que esse comportamento de evitação seja para não sentir aquilo que ela sentiu de desconforto emocional ou físico naquela situação. E dentro dessa continuidade, né, de critérios, a gente também tem a alteração de humor muito presente. Alteração especialmente para tristeza e irritabilidade. Algumas pessoas começam a ter problemas na família ou no trabalho, se ela está conseguindo trabalhar, porque algumas pessoas nem conseguem trabalhar, né, depois de uma situação assim que desenvolve esse quadro. Ela começa a ter problema de relacionamento, porque oscila muito o humor, né? Pode ficar uma pessoa de difícil convívio, ela tem distorções na interpretação das coisas, das falas e ao mesmo tempo distorção de interpretação sobre ela mesma. Uma pessoa que começa a pensar sobre ela de uma forma diferente, junto com um sentimento de desesperança, né? Uma sensação de que nada vai dar mais certo, começa a ficar mais inibida e até a isolar-se. Esse isolamento é muito comum. Ela vai perceber, junto com a alteração de humor, uma alteração cognitiva, de memória, de concentração, de foco. Isso também pode estar muito presente. E dessa história de lembrança, pode acontecer de ter dificuldade de lembrar partes das coisas que foram vividas na situação de trauma. Então ela lembra que viveu, ela lembra da história, mas tem alguns esquecimentos de algumas partes do que aconteceu. Um transtorno de estresse pós-traumático precisa muito de tratamento, porque a pessoa fica muito disfuncional em diversos aspectos. E ele pode ser mais grave ou menos grave, né, de acordo com a vivência da pessoa. Como eu falei no vídeo anterior, a forma como alguém enxerga, a maneira como alguém reage a uma situação e as consequências orgânicas para aquela pessoa, para uma pessoa, pode ser diferente para outras, dependendo da vivência anterior, da cultura, da genética, da capacidade, né, cerebral de lidar com as situações de pressão e ameaça. Então a gente não tem como julgar alguém porque apresentou determinado quadro após uma situação de abuso, de acidente, de catástrofe natural, de notícia de algo que alguém viveu, de uma doença, tá? Inclusive, preciso ressaltar que a vivência de trauma pode ser também de alguém que testemunhou alguma coisa acontecendo, mesmo sem ela ser a vítima direta da situação, tá? Porque as pessoas tendem a achar que o critério está relacionado a você ser a vítima da situação, e não necessariamente, tá? Alguém que testemunha um acidente, que testemunha um abuso, que testemunha um assalto, também pode desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. E a gente sabe que a alteração de humor, a tristeza, a ausência de prazer nas coisas que a pessoa pode desenvolver é bem marcado no transtorno de estresse pós-traumático, sabendo que é decorrente disso, porque foi depois daquele evento. Por isso que a gente entende que tem uma relação com o estresse e não
com um quadro depressivo que começou pontualmente. Na verdade, a gente relaciona e entende baseado na história do indivíduo. É assim que a gente avalia. Na maioria das vezes, os pacientes precisam de uma equipe com mais de um profissional. É um tratamento que precisa de psicoterapia, que precisa de psiquiatra, que muitas vezes precisa de medicamento relacionado aos sintomas que a pessoa tem. Aliás, um dos sintomas que eu não falei e que também é muito presente no TEPT, no TEPT, é a hiperexcitabilidade, o estado de alerta constante e, portanto, a pessoa pode ter sobressaltos, sabe? Sustos frequentes, né? Se assusta facilmente com coisas que aparentemente não são ameaçadoras para outra pessoa. Então, esse estado de alerta é uma reatividade aumentada e também muito comum no estresse pós-traumático. Então, se você está vivendo isso e não conta para ninguém, porque é bem comum a pessoa viver isso, está apresentando flashes, pesadelos, né? Medo de sair, medo de encontrar pessoas e da coisa acontecer de novo. Se você vive isso e está vendo esse vídeo, procure ajuda. Converse com alguém que você confia ou converse com um profissional que você vai procurar, mesmo que você não conte para ninguém que vai procurar. Ou conte a um amigo, uma pessoa próxima que você está com dificuldade de buscar ajuda, mas já entendeu que isso é um problema. Eu sei que é difícil, buscar ajuda é uma das coisas mais difíceis, especialmente quando a gente está num comportamento de evitação de contato. Mas pode melhorar a sua qualidade de vida consideravelmente, porque é necessário ajudar o cérebro a melhorar a neuroplasticidade, a reorganização das sinapses, dos neurônios, dos neurotransmissores, para que se melhore a qualidade de vida e possa ter uma vida mais funcional. Os graus de comprometimento de um estresse pós-traumático variam de pessoa para pessoa, portanto, a gravidade, né, ou melhor, a gente pode falar de o grau de gravidade é variável, tá? Então, o grau de comprometimento da vida da pessoa também é variável. Por isso, não julguemos ninguém e ajudemos as pessoas que têm esses sintomas e que viveram isso a buscar ajuda e ter uma vida de melhor qualidade. Certo? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se você gostou, clica aqui no curtir, se acha que esse conteúdo vai ajudar as pessoas. Se você não faz parte ainda desse canal, clica aí no inscreva-se, no botão vermelho, ativa o sino das notificações e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!